Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro ITP Negócios, esse podcast que fala sobre empreendedorismo e é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. No tema deste podcast você vai conhecer um pouco sobre a relação da academia e o mercado, a mesa dos negócios, a presença do diretor financeiro administrativo Francisco Almeida. E o nosso convidado, que é o Douglas Andrade, e o tema vai bombar, é muito interessante. Você é empreendedor, você é amigo do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, compartilhe esse podcast, já está no ar. E gostaria primeiro de dar as boas-vindas e pedir a palavra do nosso diretor administrativo financeiro do ITP, por favor, Francisco. Tá, para mim é uma satisfação ter o Douglas aqui, né? Batendo esse papo com a gente sobre esse tema tão importante, tão atual, né? Apesar de ser um assunto que não é tão atual, mas sim, o tema ele sempre se torna atual, porque a relação entre o mercado e a academia é sempre algo frutífero. E nada melhor do que o Douglas aqui, que para mim é uma referência tanto na parte de mercado como na parte acadêmica, né? Eu já tive a oportunidade, inclusive, de ser aluno do Douglas, né? E depois tive a oportunidade de dividir disciplinas com ele na docência, né? Então, é um caso muito bacana e então, por isso que para mim é um motivo de satisfação ter o Douglas aqui pra gente bater um papo aí. Eu acho que o assunto vai ferver, viu, Jacilton? Eu tenho certeza. Antes de dar a palavra para Douglas, eu vou, Douglas, falar sobre um pouco desse seu portfólio e depois você vai contar um pouquinho mais, porque o Douglas Andrade é tecnólogo em Planejamento e Controle de Operações Logísticas pela Universidade Anhembi, Morumbi, São Paulo, graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Tiradentes, a UNIT, pós-graduado em Administração da Produção e Logística da Universidade de Tiradentes, também aqui da UNIT, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, e a sua atuação profissional, que eu vou agora abrir a mesa para você falar sobre a sua vida. Quiser adicionar alguma coisa relacionada à sua vida acadêmica, mas sua vida profissional, por favor, seja bem-vindo à mesa dos negócios, vamos dizer assim, do ITP. Bom, gente, é uma honra para mim estar aqui também. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. De fato, nós temos aí uma formação acadêmica que foi construída ao longo de todos esses anos, mas o meu caso foi um caso um pouco diferente do normal, porque eu passei a conhecer a vida acadêmica por necessidade da vida profissional, né? Eu comecei trabalhando na indústria e teve um determinado momento da minha vida profissional que eu fui, digamos assim, obrigado a vir para a academia, porque se eu não viesse para a academia eu não conseguiria ascensão no cargo, na oportunidade que tinha aparecido na fábrica. E foi então que eu vim para a academia, né? E não sei se eu já posso falar sobre a trajetória profissional. Pode, por favor, fique à vontade. Bom, então como já foi dito aí, a parte acadêmica, ela veio depois, a trajetória profissional ela começou antes. Nós estamos em 2024, esse ano eu estou completando 39 anos de trabalho. Eu comecei lá em 1985, né? Comecei numa fábrica de esquadria de alumínio, uma fábrica pequena. Foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Quando nós viemos, eu, meu pai e minha mãe, né? Eu sou paulista, naturalizado sergipano, né? Já moro aqui há algum tempo. Entre indas e vindas, eu fixei residência aqui. E quando nós chegamos aqui em 85, eu tinha feito alguns trabalhos com meu pai. Meu pai, que era profissional autônomo, trabalhou sempre no Ceasa ou como pedreiro, né? E o meu primeiro trabalho mesmo foi como servente e pedreiro do meu pai, né? Foi a primeira coisa que eu fiz na vida em termos profissionais. Isso lá em São Paulo. Depois que a gente veio para cá, para Sergipe, meu pai de Riberópolis, minha mãe de Nossa Senhora das Dores, foram tentar a vida em São Paulo, se conheceram lá, eu acabei nascendo lá e em 1985 eles resolveram voltar para cá. E eu tive que vir junto, né? Eu tinha só 16 anos, acabei vindo junto. E tive que arrumar emprego com 16 anos, porque naquele momento foi bem difícil a situação. A gente meio tipo que tinha que vender o almoço para comprar janta, né? A gente passou... A necessidade bateu a porta, né? A necessidade bateu a porta. Aí eu entrei nessa pequena fábrica de esquadria de alumínio.
nessa fábrica. Foi minha primeira experiência dentro de uma empresa de verdade mesmo, como um CLT. E eu sempre tive uma coisa de inconformismo assim comigo, inconformismo construtivo, né? Eu entrei lá para ser auxiliar de serralheiro, mas eu achava que eu conseguiria ser serralheiro, eu via as outras funções que tinha na fábrica, e eu tinha aquela vontade de fazer também as outras coisas, né? Então, eu procurava fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para dar tempo de fazer outras coisas, né? E nessa perspectiva, tudo que tinha para fazer lá eu acabei fazendo, né? Eu fui auxiliar de serralheiro, fui serralheiro, aprendi a dirigir, aprendi a andar de moto, tive meu primeiro contato com a área de logística há 39 anos atrás. Tive contato com o escritório, com emissão de nota fiscal, essas coisas todas que se fazem numa pequena empresa, a gente teve a oportunidade de fazer. É tanto que a empresa acabou ficando pequena assim para mim, porque não tinha mais o que fazer lá, né? E foram 4 anos nessa empresa. E aí isso foi de 85 até 89, 88, 89 mais ou menos. A Santista Têxtil estava abrindo uma fábrica aqui em Sergipe, ali em Nossa Senhora do Socorro. Uma fábrica que atualmente, infelizmente, está fechada, né? Acabou fechando. E eu mandei currículo para lá, tal. Participei de algumas entrevistas, alguns testes e acabei entrando na Santista Têxtil, né? Para poder trabalhar. Eu saí de uma empresa local e fui trabalhar. Naquele momento era a maior empresa têxtil do Brasil, né? Fui trabalhar lá. Tenho muita honra assim de contar essa história, né? Porque é uma trajetória bem legal, bem marcante, né? Pude ajudar meus pais e pude construir também minha ascensão profissional, né? E nessa perspectiva, a história ela é bem longa, né? Tem muitos detalhes, mas a gente vai tentar encurtar, senão a gente vai ficar... Tem muita coisa. Vai ter que fazer uma parte 2. Fazer uma parte 2. São muitas histórias. E na Santista, na minha primeira passagem, eu entrei como auxiliar de separador de pedidos, né? Naquela época não tinha computador, não tinha internet, celular era ficção científica, não tinha nada disso, era tudo feito na mão e tal. E eu entrei lá e, assim, foi bem difícil, né? Porque a gente tinha que carregar rolo de tecido, era o produto da empresa, né? E a gente passava o dia inteiro carregando rolo de tecido, né? Carregando caminhão, levando rolo para armazenar e tal. E aquele meu inconformismo do primeiro emprego, até hoje eu tenho isso, né? A gente sempre procura... É latente, né? É latente. A gente sempre procura estar aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas e tal. E a primeira função na Santista foi essa. A última função foi gerente de logística, né? A gente acabou passando por todas as funções do departamento, né? E aí entra a conexão com a universidade, porque depois de algum tempo trabalhando e ascendendo nas funções, apareceu a função para ser o gestor da área. E na época só tinha, na minha época lá era o segundo grau, né? Que hoje é o ensino médio. E aí falaram para mim, olha, você precisa pelo menos estar cursando o ensino superior para poder assumir a função, né? Como eu falei no início, eu fiz o caminho invertido, né? Eu comecei trabalhando para depois estudar, né? E aí eu tive o primeiro contato com a Universidade Tiradentes, né? Eu vim fazer o vestibular aqui na década de 90, entrei para o curso de administração da Universidade Tiradentes e isso literalmente, profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente, isso realmente mudou minha vida, né? A universidade mudou minha vida completamente. Eu entrei na UNIT, eu tinha aí na casa de quase 30 anos e de lá para cá eu nunca mais parei de estudar, né? Então, assim, hoje é uma honra para mim dizer que devo muito à Universidade Tiradentes, muito mesmo. Não estou falando isso porque trabalho na Universidade Tiradentes hoje também, não é por isso. Estou falando isso porque realmente é uma história assim, podemos dizer que é uma história que faz parte da minha vida, né? O fato de eu ter estudado aqui, ter feito uma pós-graduação aqui, hoje trabalho aqui. Minha filha do meio faz arquitetura e urbanismo aqui na UNIT. A minha filha mais nova seguramente irá entrar aqui na UNIT para a área de saúde. Ela quer medicina. Eu falei que papai garante enfermagem, né? Medicina já não dá para dizer que garante, mas ela seguramente estará aqui o ano que vem. Então é uma história de vida, né? Que realmente
Douglas, me chamou a atenção e, claro, eu já conhecia parte dessa história, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos sobre isso, mas eu só queria destacar aqui, me chamou a atenção o fato, né, a gente está tratando aqui de um tema de relação da academia e mercado, e aí você trouxe um ponto que é extremamente importante, porque, vamos chamar assim, o caminho natural das pessoas acaba sendo a academia e depois ir para o mercado. Isso. Né? Muitas pessoas acabam, a partir da academia, pensando o que querem fazer no mercado. E muitas vezes elas acabam pensando tarde demais. Né? Porque o mercado ele está muito pujante, ele é muito dinâmico e às vezes ele não dá o tempo suficiente de você poder parar um pouco para pensar. Você tem que ser ágil. E você traz justamente uma realidade oposta a essa. Né? Você foi uma pessoa que, a partir do mercado, você viu a necessidade de poder entrar na academia para que a partir disso, obter mais conhecimento, obter uma formação, para que daí pudesse, como você mesmo destacou, ter uma ascensão. Eu queria que você falasse um pouco, aproveitando aqui, que ele já entrou nesse tema, o que é que você considera, né, que você destacasse como uma pessoa que viveu isso? O que é que o mercado tem a oferecer à academia e vice-versa? O que é que a academia tem a oferecer ao mercado? Então, nessa perspectiva, queridos, a gente, só completando um pouquinho, depois da Santista, a gente passou pela Ambev, pela Votorantim Cimentos, depois passei uma boa parte da carreira profissional também em uma empresa local aqui na Sergipe Industrial, porque eu não aguentava mais também andar pendurado em avião e viajando para tudo que é lugar, né? Eu queria voltar para cá, que Aracaju é uma terra muito boa, né? E a história, pegando um gancho aí na pergunta do Francisco, depois de um tempo, as pessoas começaram a falar para mim que eu recebia muita visita nas fábricas, nos lugares que eu trabalhava, eu recebia alunos. Eu tinha o maior prazer de mostrar para ele como era a realidade na fábrica, nos ambientes que eu trabalhava, e o pessoal de academia chegava e adorava aquilo, né? Aí eu comecei a escutar, poxa, Douglas, por que você não vai dar aula? E eu achava aquilo ali um absurdo. Eu falei, eu dar aula? Pô, que negócio... Não tem nada a ver, eu sou um cara de mercado, sou um cara de fábrica, fui criado dentro de fábrica, o que eu vou fazer numa sala de aula? Só que me falaram tanto que vai fazer 17 anos que eu também estou em sala de aula, né? Então a gente acabou fazendo a conexão aí de mercado com aula e eu consigo hoje transitar nessas duas áreas, né? De mercado e de sala de aula. E nesse contexto, a gente percebe o seguinte, né? A universidade, vou falar por mim, né? Ela traz uma preparação, um arcabouço conceitual, um arcabouço teórico de conhecimento, como o nome já está dizendo, universidade, ele traz um arcabouço de conhecimento universal para a gente, para mim e para quem está cursando, né? Então, assim, a pessoa entra aqui de um jeito e sai completamente modificado. A universidade, ela traz experiências, ela traz mostras de caminhos, ela traz práticas que você pode exercitar dentro da universidade, fazendo conexão com teoria e prática, fantástica. A universidade pode oferecer para o mercado profissionais que vão sair da universidade realmente assim, com conhecimento muito grande, com muita possibilidade de chegar dentro de uma empresa e fazer a diferença, como eu fiz a diferença em todos os lugares que eu passei, né? Eu, modestamente falando, eu acho que eu tenho uma carreira bem sucedida, né? E eu devo isso à universidade. A universidade, ela consegue, principalmente com essa pegada de conectar teoria com prática, que é uma tendência das universidades hoje, né? Você não ficar trabalhando só o lado acadêmico, o lado teórico, você fazer conexões. Inclusive, né, já dando um spoiler ainda, falar um pouco aí também dessa sua atuação hoje aí no projeto Inova da UNIT, né? Essa metodologia acadêmica que a UNIT falou, que é uma metodologia justamente que traz essa interação entre academia e mercado, né? Então, a gente vai explorar um pouco isso. A UNIT, mais uma vez, saiu na frente, né, nesse aspecto, né? É uma coisa, como o nome já está dizendo, inovadora mesmo, isso, né? Poucas universidades no país e no mundo, né? No mundo já se pratica isso há algum tempo, nos Estados Unidos, né? As grandes universidades, na Inglaterra e tal. Agora aqui no Brasil isso está meio que embrionário, né? Isso. E a UNIT realmente saiu na frente para oferecer esse profissional com essa pegada de mercado saindo aqui da academia também. E o mercado pode oferecer para o estudante oportunidades, né? Oportunidades que eu tive de estando no mercado
No meu caso, né, eu fiz o caminho inverso, mas eu também fui um acadêmico, sou um acadêmico. E as empresas me trouxeram oportunidades de aplicar o conhecimento dentro da empresa, de gerar resultado, de aprender, de conectar teorias e práticas no mundo de verdade. As empresas possibilitam você crescer socialmente, você ajudar a sua família, seus pais, seus filhos, você construir uma carreira, você falou agora há pouco que eu sou uma referência para você, agradeço bastante, mas você acaba se tornando referência por aquilo que você construiu. Então, assim, é muito legal você ter essas empresas podendo dar essa oportunidade para essas pessoas, né? Você também, né? Uma pessoa da academia que também está no mercado de trabalho, também está tendo essa oportunidade, né? Então isso é muito legal, assim, essa conexão mesmo da academia com o mercado. Com todo respeito a quem é só acadêmico, quem é só mercado, é legal você fazer essa conexão aí, para você conseguir ver os dois lados da moeda. Acho que os dois lados da moeda se completam, né? Assim, eu também, né, como uma pessoa que tem essa atuação mútua, né, eu considero que você só consegue de fato aprender quando você aplica. Sim. E é na aplicação que você valida a teoria. Sem dúvida. Né? Então, assim, essa parceria, essa relação entre academia e mercado, ela traz essa pujança justamente por conta disso. Né? E aí, eu contribuindo também, eu acredito que o mercado, ele oferece as práticas, né? As práticas, os problemas, as deficiências, as necessidades, as demandas. Isso. E a academia, ela oferece essa universalidade de teorias, né? Esse pensamento crítico que as pessoas acabam sendo formadas, né, para obter esse pensamento crítico e poder aplicar isso na prática. Então, eu acho sim que é uma relação extremamente promissora. Sem dúvida. E assim, né? A gente, quando está em sala de aula, quando eu vou explicar qualquer coisa, né? A gente procura falar: olha, pessoal, vocês estão olhando isso por isso, por isso, por isso. Por que a gente está falando aqui de um planejamento de produção? Por que a gente está falando aqui de um fluxo de caixa, de um inventário, de um plano de cargos e salários, de um planejamento estratégico? A gente está falando essas coisas porque lá na empresa, sem essas coisas, a empresa muito provavelmente não vai conseguir bons resultados. Isso. Né? Não é legal, de repente, você mostrar lá para um aluno. Eu gosto muito de trabalhar a parte, até pela formação de engenharia e de administração, eu gosto muito de mostrar os aspectos não só qualitativos, mas também quantitativos, né? Fazer conta mesmo, né? E de repente o aluno ele não consegue perceber que não adianta só ele saber fazer a conta. Ele tem que saber o que fazer com o resultado, né? Se você, por exemplo, lá, um exemplo quantitativo, você coloca o termômetro lá, você está com 39 lá de febre. Beleza, eu estou lá com 39 de febre. Ok, o resultado quantitativo está lá, mas e agora? O que eu faço com isso? Né? É importante você saber. Eu falo ainda, nos cursos de engenharia, falo, gente, vocês vão ser engenheiros daqui a pouco, mas não adianta só saber resolver a equação. Vocês têm que saber o que fazer com o resultado da equação. O resultado dessa conta gigantesca que a gente acabou de fazer aí. Né? O que a gente vai fazer com o resultado? E para os administradores eu falava o contrário. Não adianta só vocês saberem os aspectos qualitativos, porque você também tem que entender como é que faz a conta. A conta, verdade. Para saber de onde vieram os números, saber as origens. Porque hoje você tem inteligência artificial, você tem um monte de coisa, né? Você pergunta lá um negócio, a IA já te dá a resposta. Ok. Mas às vezes a própria IA te dá uma resposta que não é certa. Se você não tiver realmente preparado, né? Primeiro, para saber fazer a pergunta. Se você não souber nem fazer a pergunta, é um Segundo, se você não conseguir identificar se aquela resposta ela traz traços que se aproximam ou se distanciam do que você realmente perguntou, aí de fato você está muito à mercê da inteligência artificial. Às vezes as pessoas falam para mim, né? Pô, mas você é contra a tecnologia? Pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Porque eu sou o profissional que fazia um inventário que demorava 3 meses com a caneta, um papel e uma prancheta. Agora eu faço um inventário em horas, usando radiofrequência, usando o código de barra, usando um monte de coisa. E é justamente isso que eu vou colocar ainda mais tempero nessa panela, que é o seguinte: como vocês viveram uma época de acadêmica e nos últimos anos tá uma velocidade imensa, tá tudo se transformando
né? E há transformações até dentro da própria universidade. A inovação é muito forte, as tecnologias e tal. E aí eu queria pedir para vocês dois fazer um comparativo das dificuldades que tinha antes, né? Que agora tem essas facilidades e parece que existe uma facilidade muito maior de você às vezes se formar e fazer outra formação e você dar continuidade nos estudos e ter cada vez mais oportunidades até para a Universidade de Tiradentes, né? Dar essa oportunidade que eu acredito que antes era muito mais difícil você dar continuidade nos estudos. Então fala um pouquinho dessa transformação e essas mudanças de hoje em relação ao mercado e à universidade de forma positiva. Veja, eu como acho que sou o mais velho aqui da mesa, né, para variar, né? Esse negócio de ser o mais velho, eu tenho que me acostumar com a ideia. Não, eu digo assim, eu estou com 44 anos, assim, mas a gente sentiu uma transformação. Veja, eu sou da época do desenho dos Jetsons. E na época do desenho dos Jetsons, você tinha lá no desenho, né, que é um desenho lá dos anos 50, 60, né? Eu assistia na década de 70 quando eu era guri. E você tinha lá a videochamada, você tinha o carro que voa, você tinha a secretária eletrônica, você tinha uma esteira rolante lá para entrar em casa. Tinha o pagamento por aproximação. Tinha o pagamento por aproximação. Fantástico isso, cara. Então, assim, é verdade. São coisas que a gente via nos Jetsons, que era um desenho de ficção científica, que você está vendo hoje, né? Então, assim, a mudança ela vem acontecendo ao longo das décadas. A primeira vez que eu vi uma impressora e um computador, eu trabalhava na Santista, foi na década de 80, né? Tinha uma sala com um monte de gente para emitir nota fiscal. Quem está assistindo esse podcast talvez nunca tenha visto um bloco de nota com carbono no meio, primeira vista, coloridinho e tal, né? Então, tinha um monte de gente emitindo nota. E o requisito para trabalhar naquela sala, você tinha que escrever rápido e ter a letra bonita, porque a gente emitia ali por volta de 300, 500 notas por dia. Senhora. E tinha que emitir na mão. Caramba. Quando foi um belo dia, chegou alguém lá da área de tecnologia, o nome da empresa era Proceda, não sei nem se existe ainda. Aí falou assim, olha, essas duas caixas aqui tem um computador e tem uma impressora. A gente curioso para ver o que era, que a gente nunca tinha visto aquilo, né? E... Impressora matricial, né? Aquela... Exatamente, matricial. E no futuro próximo, a gente vai colocar aqui no sisteminha e essa impressora matricial e esse computador vai fazer o trabalho dessas pessoas que estão aqui nessa sala. Aí eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, né? Não acredito. Nunca tinha visto aquilo, né? E assim foi feito. Colocaram lá um programinha, não era nada integrado, ERP era ficção científica, né? Não tinha nada disso, né? Era futurista. Era negócio lá na frente, né? Que veio aparecer depois, mais na frente, né? Mas colocaram um programinha lá para emitir nota, prepararam lá a pessoa que digitava melhor, tal, que tinha um perfil mais adequado, que não era eu, no caso, né? Colocaram lá a pessoa e aquelas outras pessoas foram redistribuídas para as outras funções, né? Então, esse é um exemplo que eu acho assim, bastante emblemático para mostrar que essas mudanças elas vêm acontecendo há muito tempo. Aqui na UNIT mesmo, né, na Universidade de Tiradentes, eu que sou um pouquinho mais velho que vocês aí, para ser bonzinho comigo mesmo, quando foi para implantar o Magíster, foi uma celebração, né? Isso nos anos 90. Nós vamos colocar um sistema que vai eliminar a cadernetinha, que os alunos vão fazer a matrícula tudo pelo computador, vai diminuir aquelas... Eu fazia matrícula no papel, eu pegava uma fila que chegava lá na portaria para fazer a matrícula, né? E quando chegou o Magíster, isso acabou a cadernetinha. Imagina, você fazer chamada, presente, o pontinho, falta. Chegasse lá no final do período, se você rasurasse o diário, tinha que preencher tudo de novo, né? Nossa. E você tinha que entregar o diário certinho, né? Isso lá nos anos 90. Aí hoje eu tô aqui na UNIT e eu tô vendo que o Magíster vai ser descontinuado. Então, eu vi o Magíster nascer e tô vendo o Magíster morrer, né? 30 anos depois. É um negócio bem legal. Bem legal, assim, da perspectiva da evolução, né? Sim. Também vi acontecer aqui na pandemia, quando, em março de 2000, foi 2000, acho. Não, Isso. 2020. 2020. Março de 2020, pandemia e tal, suspende aula, a Universidade de Tiradentes virou a chavinha rapidamente.
Foi 15 dias, acho que virou a Isso, chavinha. 15 dias. Rapidamente. Teve professores que não se adaptaram. Eu não consigo trabalhar com o Google for Education. Eu não consigo trabalhar com o Meet. Teve professores que saíram da instituição porque não conseguiam se adequar àquele tipo de trabalho. Tinham dificuldade com a tecnologia. Coisa muito rápida, né? Cursos. A própria Universidade Tiradentes e outras instituições tiveram que abrir a modalidade EAD para o aluno estudar, Sim. porque acabou sendo uma tendência de mercado. Nicho de mercado. Quem não abre EAD fica para trás, né? Porque o EAD tem lá seus prós e seus contras, mas tem muita gente que prefere EAD pela praticidade, Isso. pela comodidade, você vê o material no seu tempo, você assiste a aula gravada. Pela liberdade, né? O EAD dá muita liberdade da pessoa. Liberdade. E esse novo projeto da universidade, que é o Inova. Inova? Então, o Inova, eu acho que respondi sua pergunta, né? Sim. Quanto a essas mudanças e tal. Fantástico. Eu já até lembrei até da época dos cursos de datilografia também, que eu cheguei a pegar. Sim. E se você não tivesse o curso de datilografia, você era mais difícil entrar no mercado de trabalho. Era difícil, né? E aí, só para, acho que para sacramentar o assunto, o que hoje a gente está vendo é que essa evolução está acontecendo cada vez mais rápido. Muito rápido. E que se a gente não se permite acompanhar essa evolução, você trouxe esse depoimento, né? Eu acho importante o Douglas trazer isso, porque ele está trazendo exemplos do antes dele, mas ao mesmo tempo ele se colocou como uma pessoa que acompanha as tendências, né? O que não quer dizer que acompanha 100% das tendências. A gente tem que optar pelo que é escolher. Mas a realidade hoje é essa. A evolução, a inteligência artificial está aí, o processamento de dados ultra mega rápido ele está aí. E se a gente não entender que isso já é uma realidade, a gente vai acabar ficando para trás, né? E eu acho que isso aí vem muito a calhar também com essa questão aí do projeto do Inova, que o Douglas, eu acredito que vai falar um pouco aí. Com certeza. E só para dar um desfecho aí nesse assunto, muitas vezes eu sou escalado para trabalhar na área de tecnologia também, né? Porque as áreas principais é produção e logística, mas a gente já implantou esse sistema num monte de lugares aí, implantou SAP, implantou TOTOS, implantou várias coisas. Então a gente navega bem também nessa área. E quando eu vou para os cursos de tecnologia, eu percebo que o negócio é tão rápido, é tão dinâmico, que tem coisas que os alunos já viram antes de mim. Eles me perguntam lá, você já viu isso aqui, esse aplicativo aqui? Eu não vi. Aí o que é que eu falo? Você pode passar para mim, para me dar uma olhada? Eu faço isso. É verdade. Né? Inteligência artificial. Tem um inteligência artificial chamado Gama, não sei se vocês já usaram. O Gama, você coloca lá prepare 20 aulas com os temas tais. Ele te dá o material pronto. Só que quando eu falo, beleza, ele vai me dar o material pronto, mas eu preciso ter a competência técnica para ver se o que ele escreveu para mim lá está certo. Claro. Porque senão vai acontecer a primeira vez que apresentaram o chat GPT para mim. Falaram, tem inteligência artificial aí, o que você perguntar ele responde. Eu falo, tá certo. Aí como eu gosto muito de música, né, rock and roll na veia, chat, liste para mim músicas de Renato Russo. Aí ele listou lá um monte de música, né? Aí eu fui checar, né? Eu tenho a coleção completa do Renato e da Legião Urbana em casa em vinil, né? Que eu sou um pequeno colecionador de disco, né? Eu gosto muito de disco de vinil. E teve músicas que ele listou lá para mim que não era do Renato. Se eu assumisse aquilo que ele disse como verdade absoluta, eu estaria passando informação errada para frente. Por isso que a gente é crítico com isso. Exato. E às vezes as pessoas não entendem quando eu falo, mas você é contra, eu não sou contra. Eu acho que a gente tem que se preparar, como o Francisco disse, tem que saber, estar preparado para saber primeiro o que perguntar e depois entender, interpretar o que veio de resposta, se está correto, se não está correto. Exato. Porque senão a gente acaba ficando à mercê do negócio. Né? E desculpa ter me alongado um pouquinho nisso, mas o Inova, né? Vocês falaram do Inova, da UNIT. O Inova, eu recebi um convite logo no início. O Inova entrou na UNIT no ano passado, em 2023. E a professora Ivânia, que é a coordenadora de administração, uma velha conhecida de outros trabalhos que a gente fez junto, né? Sua também, né, Francisco? Sim. Conhecemos a Ivânia há muito tempo. A querida Ivânia, né? Isso. Gostamos muito dela. E ela me convidou para fazer parte do projeto. E ela me disse o que era o projeto, né? Um projeto que ia aproximar o aluno do mercado de trabalho. A gente ia ter a oportunidade de trabalhar em sala de aula conectado com empresas. Quando ela me falou isso, eu quase dei aquele soco de Pelé, né? Porque isso foi o que eu sempre imaginei, o que eu sempre acreditei
E o que eu sempre procurei fazer dentro das possibilidades das aulas que eu ministrava. Levar os alunos para dentro do mercado. Eu sempre fomentei visita técnica, sempre levei os alunos na fábrica, sempre dei exemplos reais, sempre contei as minhas dificuldades. Porque, veja, eu não posso, com meus 39 anos aí de trabalho, eu já caí em vários buracos. Se eu já caí em vários buracos e eu sei quais os caminhos, eu não posso permitir que a galera caia no buraco. Isso, Eu tenho a obrigação de alertar. Mostrar alguns atalhos faz Mostrar os parte, atalhos. né? Exatamente. E quando o Ivânia me falou desse projeto, eu achei assim fantástico, me senti privilegiado de estar trabalhando nele. E o projeto ele é composto basicamente por 3 componentes, né? Tem um componente que é componente de vida e carreira, que aqui na Unit chama Com Você, competência para vida e carreira, desculpa. Tem os projetos de escopo fechado, que são os projetos profissionais, e tem os projetos de escopo aberto, que são os PIPEX, práticas inovadoras de projetos de extensão. Falar um pouquinho sobre os 3. Eu estou tendo a honra também de atuar nesses projetos como docente, tá? Então é muito legal. E além disso, a gente também recebeu uma convocação, digamos assim, um convite, digamos missão, assim. Né? Uma missão, né? de conduzir o escritório de empresas do Inova da Universidade de Tiradentes, né? A gente está à frente aí também da condução desse projeto, que é a parte do PIPEX, das práticas inovadoras de projeto de extensão. Então, o Competência para a Vida e Carreira, que a gente está junto com o Ivânia no curso de administração, os outros cursos também tem, tá? São 10 cursos aqui na Unit que está dentro do Inova. Talvez eu não me lembre aqui dos 10 agora, vou tentar lembrar. Administração, enfermagem, fisioterapia, estética, engenharia civil, engenharia mecânica, nutrição, direito, educação física e fisioterapia. São 10 cursos. Esses 10 cursos estão fazendo competência vida e carreira, estão fazendo profissional e estão fazendo PIPEX, estão fazendo as 3 coisas. No competência vida e carreira, o escopo do componente é você trabalhar nos alunos as competências de soft skill, relacionamento, capacidade de trabalhar em grupo, a parte mais comportamental, realmente. O que você precisa, comportamentalmente falando, para que você... O que não é menos importante do que a parte técnica. De jeito nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. Vamos dizer assim, é algo fundamental para que as pessoas hoje que estão entrando, que pretendem entrar no mercado de trabalho, trabalhar bem esses soft skills, porque é o que faz com que muitas pessoas saiam do mercado de trabalho, inclusive. Exatamente. Os hard skills, que são as competências técnicas, é o que levam as pessoas ao mercado. Isso. E os soft skills, muitas vezes, o que tiram ela do mercado. Exatamente. A gente tem visto muito aí nas nossas andanças, né, não só nas empresas que eu trabalhei, mas a gente sempre está envolvido com empresa, eu conheço muita gente, a gente conversa muito. Então as empresas hoje, muitas delas, estão contratando pela soft skill. A hard skill eles estão fazendo a questão de desenvolver, porque é muito mais fácil você desenvolver uma competência técnica, às vezes, do que você mudar a cabeça da pessoa, né, o comportamento. Às vezes o cidadão não sabe trabalhar em equipe, o cidadão não sabe trabalhar sob pressão, o cidadão não sabe, não tem aquela capacidade de digerir algumas coisas. Entra em parafuso, chora, entra em depressão. Inteligência emocional. Inteligência emocional, exatamente. E eu costumo dizer que, assim, a pessoa tendo aderência, a pessoa estando predisposta a aprender e absorver uma carga de assunto, de fato, é muito melhor você ter um apelo maior para aquelas pessoas que têm essa abertura maior de querer aprender do que aquelas pessoas que já sabem. Até porque, às vezes, quando a pessoa sabe, ela aprendeu por alguém, né? E, às vezes, essa pessoa já está moldada de um jeito que você vai ter que desconstruir para poder reconstruir. A gente costuma dizer que são os vícios, né? Isso. E tem alguns vícios que são terríveis. Você vem com vício de algum lugar, não, mas eu sempre fiz assim. E você não abre mão de fazer daquele jeito. Realmente é bastante complicado. Isso. E o Competência Vida e Carreira, que é um dos componentes do Inova, com você, ele trabalha exatamente essa parte. E faz com que o aluno ele chegue muito mais forte lá no mercado. Porque ele vai, de fato,
desenvolver essas competências de uma maneira prática, vivendo cases práticos, reais, dentro da universidade, dentro da sala de aula. Isso é fantástico. Isso é muito legal. Quando eu vi o projeto, como eu disse aqui, eu soco de Pelé. Fiquei, assim, fascinado, né, em trabalhar com esse tipo de coisa. O projeto profissional, ele tem uma mistura de você trabalhar componentes teóricos com componentes práticos. A gente desenvolve dentro da sala de aula componentes práticos conectados com aquela teoria que o professor está trabalhando com os alunos dentro da sala, né? Então, esse Competência Vida e Carreira, ele acontece sempre às sextas-feiras, e os projetos profissionais fechados, eles acontecem dia de terça, quarta e quinta. Você tem 3 dias na semana que o aluno está mergulhado em teoria conectado com a prática. Fantástico, sensacional. Sou suspeito para falar porque eu estou envolvido no projeto, eu estou como professor também dentro da sala de aula, e a gente assim tem resultados, inclusive, de empregabilidade. Gente, nesse semestre, que começou tem 2, 3 meses, só o curso de administração, eu estou falando de cursos que eu tenho dados aqui, Sim. nós já conseguimos recolocar 8 pessoas no mercado. Caramba. Por conta dessa característica, dessa pegada prática. O aluno chega e pergunta para mim: Douglas, eu posso colocar isso aqui no meu currículo? Eu falei: se você se sentir seguro que você realmente aprendeu isso que a gente está fazendo aqui, você pode colocar como experiência profissional. Isso. Porque o que a gente está fazendo aqui é exatamente o que você vai fazer lá fora. Exato. Exemplo, a gente estava ministrando a disciplina de mapeamento e modelagem de processos. Aqueles fluxogramas, você identifica como é que alguma coisa é feita, identifica gargalos, vê melhorias, depois você faz uma modelagem solicitando Muito legal propondo resultados melhores, né? Show de bola. Aí, uma aluna de administração, ela se destacou assim absurdamente, né, nessa disciplina. E aí perguntou se ela podia colocar no currículo. Eu falei: olha, de minha parte você pode colocar, agora só coloque se você se sentir segura. Tá bom. Ela colocou. No mês seguinte, ela estava empregada. Estava trabalhando, fazendo mapeamento e modelagem de processo em uma empresa. De verdade. Isso é fantástico. Fantástico. E a gente está desenvolvendo lá no escritório de empresas que a gente está cuidando, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele, a gente está desenvolvendo indicadores de empregabilidade. Todos os cursos, a gente vai mapear esses alunos que estão sendo recolocados no mercado, sendo colocados no mercado, depois que começaram a estudar no Inova, nesse modelo novo. Então, assim, a administração, eu estou trazendo esses números para vocês porque eu tenho os números, mas certamente os outros cursos terão mais alunos recolocados por conta da metodologia. Isso. Que o aluno não sai daqui somente com a teoria, ele sai daqui com a teoria e com a prática. E assim, eu acredito que agora a gente chegou no ápice do assunto, tá? Porque assim, quando o Douglas traz esse ponto, é justamente a forma materializada do que seria de fato essa relação entre o mercado e a academia, né? Ou seja, o que o mercado pode oferecer entre demanda, entre problema, apesar de que o mercado ainda tem um pouco de resistência, né? Mas eu acredito que essa resistência é algo que ela vai sendo vencida. Sem dúvida. Né? Ao mesmo tempo que você tem alunos hoje extremamente com sede, com fome de querer fazer mais, como você citou o caso aí de alguns alunos, por exemplo, dessa aluna que se destacou, muitas vezes ela já tem essa predisposição, ela já tem uma formação que permite com que ela, a partir de novos conhecimentos, ela já consiga desbravar. E às vezes essa empresa ela está precisando de uma pessoa como essa para gerar mais resultado. Então, você possibilitar esse encontro é de fato o que a gente está se propondo a destacar um pouco aqui. Mas é isso, né? Porque eu sempre brinco, né? O Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? O aluno vai ter oportunidade sem ter experiência. O Inova, ele proporciona essa experiência. O aluno pode colocar lá: eu tenho experiência nisso, porque ele realmente fez. Não é uma coisa que nós estamos criando. De fato, ele está fazendo. E o PIPECs, que são as práticas inovadoras de projeto de extensão, aí é a cereja do bolo. Por quê? O Competência Vida e Carreira, você desenvolve os soft skills. O projeto profissional, você conecta teoria e prática. E o PIPECs, nós levamos os alunos para as empresas de verdade. Olha, nós estamos estruturando aqui dentro da Universidade Tiradentes um escritório de empresas que nós estamos com a incumbência de estar à frente nesse momento. Cada curso tem um representante, um professor,
que também é de mercado. Esses professores, eles desbravam visitas em parceiros. Eu também faço parte disso. Eu na área de administração, a Lisane na área de educação física, a Luana na área de enfermagem, assim para todos os consultores. Nós vamos nas indústrias, nos hospitais, nas escolas, nas repartições, no governo, e nós dizemos o seguinte para eles: olha, nós estamos com um projeto aqui na Universidade Tiradentes. Nós temos um portfólio de coisas que nós podemos atender aqui para vocês. Do primeiro período, curso que vai até o 10º período, curso que vai do 8º período até o 8º período, nós podemos lhe atender com isso aqui. Você está precisando de alguma coisa disso aqui? Se você estiver precisando de alguma coisa, nós temos alunos que vão vir aqui na sua empresa, realizar esse trabalho, vai resolver a tua dor e, ao mesmo tempo, ele vai estar exercitando com acompanhamento de um professor, conhecedor da área. Muito legal. E vai estar fazendo essa conexão universidade, mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós começamos o projeto Inova no início do ano passado. Nós estamos, nesse momento, com aproximadamente 240 projetos rodando em empresas diferentes, aqui no estado de Sergipe. Desde indústrias até hospitais, escolas. Inclusive, só para destacar que o ITP é uma dessas empresas, tá? Inclusive, temos projetos da área de engenharia aqui. Engenharia mecânica, eu sou da Ariva, tá aí. Sou da Ariva, isso. O ITP, à época, se colocou como entusiasta também, né? O ITP com esse braço que vem criando forte aí de fazer essa conexão com mercados, empreendedorismo. Ele não só entendeu, como ele não quis ficar de fora disso e se colocou também como uma empresa que ele é, né? Apesar da natureza jurídica do ITP, mas o ITP sim, ele trata negócios, o ITP tem algumas unidades, né? E o ITP tem como objetivo também ele fomentar, né? Não só isso, mas então o ITP não podia estar de fora e o ITP hoje se disponibiliza assim como uma empresa parceira do Inova. É um grande parceiro do curso de engenharia mecânica já há algum tempo. Isso. E nesse semestre está sendo parceiro também do curso de engenharia civil. Engenharia civil entrou nesse semestre no projeto Inova. Os cursos estão entrando aos poucos, né? Está migrando. Sim. Esse trabalho está sendo feito aqui em Sergipe e também na Universidade Tiradentes, lá em Pernambuco. E nós também estamos cuidando lá também. Mesmo trabalho, mesma frente de trabalho. Lá tem menos cursos, a universidade é um pouco menor, mas a pegada é a mesma. Bacana. Fazendo a conexão total aí dos alunos da academia com o mercado de trabalho. Olha, sinceramente falando, foi uma das melhores coisas que apareceram para mim nos últimos anos. Porque no alto aí dos meus 39 anos de trabalho, 55 de idade, o meu único propósito hoje de ainda continuar trabalhando é contribuir na formação dos mais jovens. Acho que é a consolidação, né, Douglas? A consolidação. A consolidação. Assim, eu mesmo, Douglas, profissionalmente, eu sou um cara plenamente realizado em tudo que eu fiz. E a minha realização final agora é substituir. Eu estou saindo daqui a pouco e outros vão entrar. E a gente quer colocar as melhores pessoas nas melhores condições no mercado para substituir a gente. Porque a gente não vai durar a vida inteira também, né? Olha, está registrado. Inclusive, eu não represento a Universidade Tiradentes, mas eu tenho certeza que a universidade tem orgulho também de ter o seu profissionalismo, né? A sua história também contada aqui. E eu acho que todos os alunos também que passaram na sua sala de aula e que os que estão por vir também têm essa alegria. E eu fico assim, cair, porque tinha várias perguntas e o Inova detonou todas. Tinha várias perguntas, por exemplo, o que é preciso para transformar um problema em um projeto de aula? O Inova já respondeu. Isso aí é sensacional, né? Eu falei que nós temos um portfólio de coisas que a gente pode fazer, mas tem o caminho inverso também. Às vezes você chega num parceiro e você fala, nós temos isso aqui. Aí o parceiro fala, não, mas eu preciso disso aqui. Sim. Aí a gente vai avaliar se os alunos que estão naquele período têm a competência para resolver aquele problema naquele momento, ou se a gente agenda para resolver no outro momento, quando eles tiverem a competência necessária. É uma ótima oportunidade. Mas não fica sem resolver, tá? A gente sempre procura manter o parceiro com foco. E isso dentro da sala de aula é fantástico. Você trazer um problema para trabalhar em sala de aula, você
pegar uma coisa de verdade e transformar num projeto, você vai semana a semana ali com o aluno desenvolvendo o projeto, você monta um plano de ação, um cronograma, um plano de trabalho, é fantástico. Isso com certeza. É fantástico. Nós estamos, infelizmente, já no final do nosso podcast. O tempo até passou. Não, e quando a gente começa a falar desses assuntos assim, aí o tempo voa. Eu vou lançar, tem uma pergunta aqui, ó, quais as principais características exigidas pelo mercado, que eu acho importante, para esses alunos que estão em processo de formação. Porque eu acho que tem muita gente assistindo, tipo assim, eu me formei, claro que tem um projeto Inova que ajuda demais, tá? Mas qual conselho você daria para esses formandos, essa orientação, além de participar do Inova aqui na universidade? E me permita, Douglas, Claro. antes de você começar, eu queria incrementar essa pergunta falando, inclusive, para o ITP. Né? Sim. Hoje o ITP ele vem trabalhando, inclusive, para disseminar mais essa linguagem Com de certeza. empreendedorismo, de negócios. Então, essa pergunta também vem a calhar. Eu acho que essa pergunta é propositiva também para os nossos pesquisadores, para os nossos bolsistas, os alunos que frequentam aqui o ITP. Quais são as características, né, que hoje o mercado, de certa forma, ele exige dessas pessoas, né? Eu acho importante a gente falar isso, porque é preciso saber para se preparar. Quem já tem preparado, aprimora. Quem não tem, se prepara, mas não pode ficar parada. Veja, eu vou responder isso usando algo que eu fiz e que para mim deu muito certo e que eu acredito, guardadas as devidas proporções de eu ter feito o NIT nos anos 90, mas as observações que eu vou fazer aqui, eu acho que elas servem para hoje. Esteja onde você estiver, sendo aqui na Universidade Tiradentes ou em qualquer outro lugar, aproveite tudo que é oferecido. Participe de tudo. Não basta vir para a aula. Você tem que vir para a aula e tem que fazer valer a pena. Quem move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Pergunte, leia, aproveite, questione, critique, indague. Faça tudo que for possível dentro da universidade. Eu, quando estudava aqui, se fosse bater um tamborim ali no mini shop, eu estava lá. Eu participava de tudo. Porque eu via que aquilo ali, eu usei o tamborim como uma figura simbólica aí, mas eu participava de tudo. Porque tudo que a universidade tem a oferecer, a gente vai precisar disso em algum momento. A gente vai precisar disso. Os professores, os mestres que estão disponíveis aí, estão dispostos a passar conhecimento para os alunos, para que os alunos possam fazer disso lá no mercado de trabalho, nas empresas, um diferencial, né? Então, não basta vir para cá, não basta responder uma presença e assinar uma lista de presença. Tem que aproveitar, não só tecnicamente, mas aprender a conviver em grupo. Esses trabalhos em grupo, eles simulam várias coisas que a gente vai encontrar no mercado de trabalho. Esse negócio de equipe não existe. Ninguém faz nada sozinho. Quando você vai numa empresa, você vai precisar de outras áreas, você vai precisar interagir com as outras pessoas. Isso. Vai ter gente que chega mais cedo, vai ter gente que chega mais tarde, vai ter gente que vai falar que foi ela que fez, sendo que foi você que fez. Vai ter gente que vai querer que você faça por ela. Isso é o mundo real. Só que eu posso garantir para vocês que os bons sempre vão ter espaço. Sempre vai ter espaço para os bons. Sempre. Quem é bom não fica sem espaço. Você vai ter espaço de alguma forma. Se você não for reconhecido em algum lugar, você vai ser reconhecido em outro. E hoje, pessoal, é ler, é se atualizar, não virar as costas para a tecnologia, encarar mesmo. Tem um monte de coisa aí boa para gente aprender. Ah, mas eu não gosto de papel. Beleza, tem os e-books, tem a biblioteca eletrônica. Aqui na Unit mesmo tem uma biblioteca fantástica. Isso, tem um monte de coisa aqui para a gente ler. As pessoas falam, puxa vida, eu escuto muito isso. Quando é que eu vou conseguir ficar igual a você? Eu falei, daqui 39 anos. Verdade. Porque isso que eu estou falando, eu pratico. Eu leio, eu estudo. Quando eu não sei, eu pergunto. Quando eu tenho alguma dificuldade para algum assunto, eu não tenho nenhum problema de sentar numa cadeirinha de aluno lá para aprender.
Nenhum problema. Não Nenhum dá para problema. ficar parado, né, Douglas? E aí tem uma passagem filosófica de Platão que fala o seguinte: o principal problema do aprendizado é você achar que já sabe o suficiente. Rapaz, Então, só sei que nada sei. você se permitir Com certeza. buscar sempre mais conhecimento é você se colocar como um eterno aprendiz. Sem Mas não dúvida. porque você não sabe, mas você sempre pode aprimorar, sempre você pode Sem se tornar dúvida. uma pessoa melhor, Sem né? dúvida. E outra coisa, melhor inclusive para você mesmo, né? As realizações pessoais, elas fazem parte disso. Com Então, certeza. uma das características que eu acredito, e aí complementando também aí, contribuindo, é justamente você ser uma pessoa que você gosta de se ver, né? Você idealizar aquela pessoa que você quer ser e você correr atrás daquilo que você quer ser. Como você mesmo falou, lendo, interagindo, eu acho que o conhecimento tácito é algo fora do comum, Fora do comum. né? Eu acho que é fora do comum. Interaja com pessoas, com colegas, as oportunidades que você tiver. Poxa, o ambiente da universidade propicia muito isso, Sem dúvida. né? Eu acho que é isso sim que é um fato relevante. E isso eu estendo para outros lugares. O pessoal nos laboratórios, aqui no ITP também, às vezes a gente se relaciona com muitas pessoas de fora, com muitas pessoas que vêm de outros países, né? Sim, Muitas sim. pessoas que vêm de outras culturas, então aproveitem, se permitam e estimulem sim essa vontade que vocês têm de querer sempre aprender mais. E, se possível, buscar fazer o que gosta, né? Me permita só mais uma Por historinha. favor. Se deixar eu contar a história, vamos até amanhã. Né? Enquanto estiver gravando, aí. Eu estava dando uma disciplina chamada Introdução à Engenharia. Isso tem alguns anos, né? Esse caso ficou bem marcado para mim. E a gente começou a falar um pouquinho da engenharia, fazer umas continhas, a ponta do iceberg, para dizer o que é que os meninos iam ver ao longo do curso, né? Introdução à Engenharia, o nome já está dizendo, é uma coisa introdutória. E eu sempre fui muito solícito, né? A gente sempre conversa com todo mundo. A minha primeira turma de universidade, a gente se fala até hoje. Quase 17 anos depois, a gente se conversa, fala de tudo. Aí temos um grupo de WhatsApp. A capa do grupo é a nossa foto de formatura, que eu tive a honra de ser o paraninfo, né? Então tá lá a foto, a gente se fala até hoje. E esse aluno, que não era dessa turma, era de outra turma, chegou na hora do intervalo, ele se aproximou de mim e falou: "Ô, professor, esse curso aqui tem muita conta." Aí eu fiquei assim bastante preocupado. Era um garotão, tinha lá seus 17 anos. Aí eu fiquei preocupado e falei: "Olha, filho, depois do intervalo, não vai embora não pra gente conversar um pouco. Vamos ter o segundo horário aqui, depois a gente conversa." Tá bom. Aí teve o segundo horário e tal. No final, ele esperou lá e a gente começou a conversar um pouco. Falei: "Olha, filho, você não gosta de conta, não? Você não gosta de cálculo?" Detesto o cálculo, professor. Eu, na época da escola, tive muita dificuldade com conta, detesto. Falei: "Filho, então você me permita te informar que você está no curso errado. Você está no curso de engenharia. Isso aqui que eu estou mostrando para você é a ponta do iceberg. Se você detesta a conta..." Aí ele me interrompeu: "Mas meu pai disse que queria ter um engenheiro em casa." Eita. Falei: "Olha, explica para o seu pai. Fale para ele que você conversou lá com o professor da disciplina. E não faça isso não, com você mesmo. Procure fazer alguma coisa que você gosta, né? Eu, graças a Deus, eu faço o que gosto. Eu trabalho em indústria há tantos anos, há 39 anos, trabalho em sala de aula há 17 anos, e para mim não é trabalho. Porque quando você faz o que gosta, você deixa de trabalhar. Com certeza. Não é trabalho. É aquele prazer de você estar fazendo alguma coisa." E aí, conversei isso com o garoto, ele saiu pela porta e nunca mais eu ouvi. Enfim. Imagino que ele deve ter. Ótimo, ótimo. Olha, gostaria de agradecer a presença do professor Douglas, viu? E nessa última rodada, vocês vão dar as considerações finais, por favor, as considerações finais, a mensagem final que você gostaria de falar nesse final de podcast. Bom, eu espero que vocês estão assistindo a gente, tenham gostado aqui do que a gente conversou. Espero que tenha agregado bastante aí na vida profissional, acadêmica e até pessoal, por que não, né? Sim. Porque o mais importante da vida, sem dúvida, é o que temos dentro de nós, né? Para a gente ser bom profissional, para a gente ser bom acadêmico, a gente tem que ser, antes de tudo, ser boas pessoas, né? Lógico, a gente precisa de dinheiro para viver, para comer, para vestir, para dar
vida boa para os filhos, para os pais, mas antes de tudo a gente tem que ser boas pessoas. Dinheiro a gente precisa, mas faz parte. E realmente agradecer a oportunidade, que vocês tenham gostado, e agradecer vocês também por terem me convidado. Desculpa se falei demais. Às vezes a gente, quando fala de assunto que gosta, você acaba falando muita coisa. Tem assunto aqui para fazer 2, 3 podcasts. Não, com certeza. Quando precisar da gente, a gente volta aí. E deixar aqui a minha alegria, a minha satisfação de poder estar participando desse projeto. O ITP é uma empresa que está aqui dentro da Universidade de Tiradentes, que tem aí resultados expressivos, pessoas super competentes, capacitadas. Fico super feliz, né, de ver o Francisco aqui, um ex-aluno nosso, muito bem colocado aqui, um cara muito inteligente, competente, capaz, exercendo uma função importante. Isso aí, para mim, você não faz a alegria que eu sinto quando eu vejo isso, né? E assim como o Francisco, tem vários outros alunos nossos que estão muito bem colocados. Às vezes até alguns alunos nossos estão indo para a praia dia de sábado e eu estou vindo trabalhar, né? Professor, tudo bem? A conta deu errado. Tudo bem. Tá indo não, tô indo ali pegar uma praia. E você, não, tô indo trabalhar, beleza. Mas isso é motivo de satisfação, sabe? É sinal que o trabalho foi bem feito e tá dando certo. É verdade. Tá? Então, como mensagem final, mais uma vez, espero que todos tenham gostado e gratidão para vocês. Obrigado mesmo, e a gente tá sempre à disposição. E eu acho que isso é um ciclo virtuoso, né? Agradecer ao Douglas aí por esse bate-papo, né? O Douglas que hoje é um amigo, né? Um amigo, é um colega de trabalho, né? A gente, inclusive, às vezes se fala muito, né? De questão de negócio, disciplina. A gente já compartilhou, inclusive, disciplinas juntos de logística, né, Douglas? Verdade. Mas é um ciclo virtuoso, isso que Douglas falou. E eu acho que o recado que fica aqui é justamente isso. Né? Não deve ficar parado. A gente não deve ficar parado. A gente tem que se movimentar, a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar sempre em conexões para que a gente esteja sempre um passo à frente do que vai acontecer, porque é assim que a gente vai conseguir ter êxito, pelo menos no mercado, né? Que é o caminho natural para quem quer fazer negócio, né? Muito obrigado. E chegamos ao fim do nosso ITP Negócio. Você pode compartilhar, que é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E claro, faz a sua formação na universidade e também faz seu mestrado, doutorado aqui no ITP, não é isso, Francisco? Isso. Faz aqui, visita aqui o ITP, que tem muita coisa bacana aqui para ser estudado. Então, siga e compartilhe o nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia.